Que a graça e a paz do Senhor seja com você. Mais um vídeo novo no nosso canal e o nosso assunto de hoje é a salvação. É possível uma pessoa que uma vez tenha sido salva por Jesus perder a sua salvação? Nós bem sabemos que há linhas que divergem acerca deste assunto. Mas o que a Bíblia fala a respeito? O que diz as Escrituras acerca deste assunto? É possível ou não é possível uma pessoa que uma vez tenha sido salva por Jesus venha perder a sua salvação? Sou a pastora Cristiane Correia, dona do canal Mergulhando nas Escrituras Sagradas, e é sempre um prazer estar aqui trazendo um vídeo com conhecimento da palavra de Deus para edificar a tua vida. E vale ressaltar que o propósito aqui não é causar confusão, mas poder trazer luz através da palavra de Deus aos corações que buscam aprender a sua santa e poderosa palavra, a palavra de Deus. A nossa leitura, o nosso primeiro texto que vamos abordar aqui, encontra-se no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 10, versículos 27, 28 e 29. Veja o que diz a palavra do Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e nenhum homem as arrancará da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e nenhum homem pode arrancá-las da mão de meu Pai. Observe bem o que Jesus ele fala para aqueles judeus que estavam ali ouvindo a sua pregação. Jesus deixa claro, primeiro, no verso 26, olha o que o Senhor fala para aquelas pessoas que ali estavam. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como eu já vos tenho dito. Então ele vem e acrescenta dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Observe que Jesus está dizendo as minhas ovelhas. Jesus não apenas conhece as suas ovelhas, como também garante que ninguém pode arrebatá-las da sua mão, nem tampouco da mão do Pai. Embora algumas pessoas acreditem que é possível alguém que um dia tenha sido salvo por Jesus perca a salvação. Mas se eu defendo esta linha de interpretação, então eu teria que negar o que Jesus está falando. Quando nós observamos agora o texto de João, capítulo 4, no encontro de Jesus com aquela mulher samaritana, nós percebemos que Jesus deixa claro para aquela mulher que aquele que beber da água que ele, é Jesus, não eram os apóstolos, não eram os pastores, não. Ele estava se referindo a ele. Observe bem, capítulo 4 de João, capítulo 4, olha aqui o texto, o verso 13 diz assim, ó. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água terá sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que Jesus está dizendo para esta mulher aqui no versículo 14 é que aquele que beber da água que Jesus der, dentro dele uma fonte de água passará a existir, e essa fonte ela vai jorrar para toda a eternidade, para a vida eterna. Jesus está deixando claro para aquela mulher que só ele poderia saciar a sede espiritual, embora aquela mulher ela não tenha percebido que Jesus estava falando dele próprio, falando de que a água que ele estava oferecendo não era uma água material,
Não é essa água que nós tomamos, daqui a pouco estamos com sede. Jesus estava falando de uma água espiritual. Ele estava falando dele próprio para aquela mulher. E ele deixa claro para ela que aquele que bebesse da água que Jesus desse, nunca mais teria sede. Por que nunca mais teria sede? Por que não teria necessidades mais de ir às cisternas do mundo, da vida? Porque a água que Jesus, ele garante, ele deixa claro, a água que ele dá, dentro desta pessoa, uma fonte passa a existir. E essa fonte, ela jorra para a vida eterna. Observe bem. Existe uma diferença muito grande, onde eu tenho procurado ser muito taxativa quando eu vou ministrar a respeito da salvação, é que existe uma diferença quando uma pessoa ela é salva por Jesus para uma pessoa que ela é salva pelo sistema religioso. Quantas pessoas que vão aos templos não com uma busca não com o intuito de ir ao encontro de Jesus, de conhecer Jesus, de ter, construir um relacionamento entre Jesus e esta pessoa. Quantas pessoas que vão aos templos sem propósitos espirituais, sem objetivos de salvação, mas vão porque elas têm necessidade financeira, elas têm uma necessidade amorosa, estão com problema no casamento, estão com problema na família. Pessoas que vão ao templo com o intuito de buscar resolver seus problemas pessoais, seus problemas emocionais, financeiros, e que não tem nenhuma intenção de buscar a salvação. Então, muitas vezes as pessoas vão e quando elas chegam lá, elas se sentem bem. Ah, gostei do pastor, o pastor é uma pessoa muito legal, a igreja que o povo é muito legal, gostei, me senti bem, gostei do abraço, do carinho, do amor das pessoas, as pessoas são muito amorosas, gostei muito do lugar. E ficam. E quando elas vão percebendo que as coisas não é daquele jeito, quando elas vão percebendo, né, quando a gente vê, por exemplo, a parábola do semeador. A parábola do semeador é um exemplo muito claro disto, de pessoas que recebem a palavra, elas estão ali, tem aquele que recebe com muita alegria, chora aquela coisa toda, diz, eu quero aceitar Jesus, faz aquele sinalzinho com a mão, mas daqui a pouco, devido às aflições, às tribulações da vida, vão embora. Elas olham, não dá para ser crente, né? Não dá para ser crente, não dá para estar nesse caminho porque é difícil, e vão embora. Mas aquele que de fato, preste atenção, não sou eu quem diga, é o próprio Jesus. Mas aquele que de fato, um dia, essa pessoa, ela teve o seu encontro real com Jesus, ela realmente buscou a salvação em Jesus. E a Bíblia é clara em dizer que o Senhor conhece os nossos corações. Outro texto, outro exemplo que eu posso trazer aqui, Cornélio. E vou falar aqui, porque eu citei que o Senhor conhece o coração. O Espírito Santo, ele nunca vai habitar no coração que está fechado para ele. Ainda que esta pessoa, com a sua boca, ela diga assim, eu quero Jesus. Mas o coração precisa crer. Não é simplesmente eu chegar e dizer sim, eu quero, se o coração não crê. Porque a boca confessa, com a boca a gente confessa, mas com o coração se crer. Então, se não há fé, se a pessoa não creu, não recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esta pessoa nunca terá Cristo enquanto ela não abrir o seu coração para recebê-lo. Ainda que ela frequente o templo, ainda que ela esteja cantando um departamento, ainda que ela muitas vezes pregue, cante, profetize, é possível alguém fazer tudo isso e não ter Jesus? É possível. Quando Jesus deixa muito claro, por exemplo, quando ele diz que naquele dia muitos dirão, em teu nome eu preguei, em teu nome profetizei, em teu nome expulsamos demônio. O que é que o Senhor vai dizer? Apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Então a questão aqui não é o que a gente faz, mas o que a gente é. Se não houve o verdadeiro nascimento, então logo esta pessoa, ela não foi salva ainda por Jesus. Porque quem vive essa experiência do novo nascimento,
tem a sua vida transformada pela presença do Senhor dentro dela através do Espírito Santo. Observe Cornélio. Quando Pedro, para adiantar o assunto do Cornélio, quando Pedro chega na casa de Cornélio, Pedro encontra Cornélio, sua família, né? Algumas outras pessoas também ali próximas a Cornélio estavam aguardando a Pedro. Quando Pedro chega, inicia a pregação, Pedro ainda falando, lá no finalzinho do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que naquele momento, Pedro ainda estando falando, não sou eu quem digo, é a palavra do Senhor. Estando Pedro ainda falando, o Espírito Santo veio sobre Cornélio e todos que estavam ali. E todos foram cheios, todos começaram a falar em línguas, todos que estavam ali receberam o Espírito Santo. Os judeus que acompanhavam Pedro ficaram assim abismados, ficaram perplexos, porque os gentios haviam recebido o Espírito Santo, ou o dom do Espírito Santo, que aqui não era do falar em línguas, mas recebendo o Espírito Santo em si. Você percebe que o Senhor conhece o coração? Quando o coração está aberto, está crendo, está ali aberto completamente para receber Jesus, a salvação ela começa ali dentro, é de dentro para fora. Então a boca vai falar daquilo que o coração está cheio. Se o coração está cheio, recebeu Jesus, logo esta boca vai confessá-lo. Quando isto acontece, quando acontece o verdadeiro nascimento, é o que vemos em João capítulo 3, isso mesmo? Capítulo 3, quando Nicodemos vai ali falar com Jesus de noite, né? Aquele chefe da sinagoga, aquele mestre ali, porque Nicodemos também era mestre, e ele vai ali para falar com Jesus e reconhecendo que Jesus era mestre. Jesus já vai logo direitinho, dizendo para ele, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. E o próprio Jesus deixa claro no capítulo 3 de João, que aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Então não tem como alguém nascer de Deus e voltar a viver escravo do pecado. Capítulo 8 de João. A gente vê quando o próprio Jesus deixa claro para os judeus que creram nele, que aquele que o Filho liberta verdadeiramente será livre. É liberto de quê? Liberto do pecado. Tanto que os próprios judeus, aquele grupo de judeus ali que creram em Jesus, na sua pregação, diz assim para o Senhor, mas nós somos descendentes de Abraão, nós nunca fomos escravos. Por que o Senhor está dizendo que a gente vai ser livre? Então Jesus deixa claro que quem pratica o pecado é escravo do pecado. Mas, Cris, quer dizer que uma pessoa que uma vez nasceu de Deus, que uma vez foi salvo por Jesus, ela pode cometer pecado? Ela vai pecar? João, na sua primeira epístola ali, no capítulo, deixa eu ver se me foge a memória, capítulo 1, tá? No capítulo 1, ele deixa claro que aquele que diz que não tem pecado, ele está mentindo, não está se enganando, enganando-se a si mesmo. No capítulo 3, ele já deixa claro o seguinte, que aquele que conheceu a Deus, ou seja, corrigindo, aquele que vive no pecado, não conheceu a Deus. Então, peraí, e João está se contradizendo? No capítulo 1, ele diz que a gente comete pecado, e lá no capítulo 3 ele está dizendo que aquele que peca não conheceu a Deus. Como é que pode isso? Está vendo aqui, João está auto se contradizendo? Não. Observe bem, pelo fato de nós ainda estarmos nesta natureza, é preciso que isso fique muito claro, nós ainda não fomos glorificados. Nós ainda não fomos, como eu posso dizer, ainda não passamos pelo processo do novo corpo, que isso só vai acontecer na vinda do Senhor, quando o próprio Jesus ele vier e haverá aquela transformação, que o próprio apóstolo Paulo fala isso, ele fala dessa transformação, num abrir e fechar de olhos,
ele está falando da transformação que vai ser tão rápida. Só que os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, né? E depois nós, ele diz, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então, nesse processo haverá uma transformação do corpo. Os que morreram em Cristo, quando ressuscitarem, isso é tão rápido, não dá pra gente dizer como será. Não dá pra gente, como é que eu posso dizer, o tempo, contar em quantos minutos, segundos, milésimos de segundo vai acontecer essa transformação. Só você sabe que vai e o Senhor é fiel. É lindo isso. Então essa transformação vai acontecer e será muito rápido. É nesse momento que vai haver essa transformação do corpo corruptível para um corpo incorruptível. Então enquanto nós estamos aqui ainda, enquanto Jesus ainda não voltou, nós estamos ainda nesta matéria, neste corpo cheio de defeito, cheios de pecados. Mas aí o que é que acontece? João está se contradizendo ou não? Não. E por quê? Porque, primeiro, nós estamos nessa matéria aqui. No capítulo 3 de 1 João, João ali está falando a respeito do dedicar-se ao pecado. Por exemplo, uma pessoa que viveu o verdadeiro nascimento, que nasceu de Deus, aquilo que Jesus falou lá no capítulo 3 do Evangelho de João, quando uma pessoa vive o verdadeiro nascimento, quando ela nasce de Deus, ela não vai se dedicar ao pecado. Ela não vai se sentir satisfeita com o pecado. Ela não vai sentir prazer em pecar. O contrário, vai acontecer completamente diferente. Porque ela agora, estando em Deus, ela agora está selada por Deus, que é o selo, é o Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro dessa pessoa. O que esta pessoa vai fazer? Ela vai buscar viver da maneira que agrada a Deus. E isto só é possível, preste atenção, ela vai buscar viver, ela vai desejar agradar a Deus. O que no mundo as pessoas não têm esse prazer, não se sentem bem. Por isso que o pecado, ele satisfaz a carne, é o desejo da carne. Quando uma pessoa passa a ser espiritual, né? Nasceu do Espírito, é Espírito, passa a ser alguém espiritual, passa a ser alguém nascido de Deus, nascido de novo, né? Nascido de Deus, o Espírito Santo que habita dentro desta pessoa, ele vai começar a gerar dentro dela desejos que vai levar esta pessoa a querer agradar a Deus. Só que esta pessoa, ela reconhece que ela não pode fazer isso por ela mesma, tá? Eu não consigo agradar a Deus com minhas próprias forças. Somos dependentes do Espírito Santo. É Ele quem nos ajuda. O Espírito Santo, ele gera em nós o desejo de agradar a Deus e de viver para Deus de uma maneira tão intensa, tão profunda, sem reservas, sabe? Se mergulhar mesmo nas profundezas de Deus. Então, a gente passa agora a querer agradar a Deus, a gente deseja agradar a Deus. Mas espera aí, quando nós vemos ali Jesus, quando volta da sua oração, depois de falar com o Pai, ali no jardim do Getsemane, ele tinha deixado Pedro, Tiago e João ali orando, e ele foi mais além orar. Quando ele volta, ele encontra Pedro, Tiago e João dormindo. O que é que o Senhor diz para aqueles homens? Nenhuma hora vocês puderam velar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Observe bem, Jesus diz para os seus discípulos, aqueles 3 discípulos que Jesus era mais próximo ali, ele diz assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando Jesus ele fala isso, lembre bem que ele orientou primeiro, orar e vigiar. É preciso que nós estejamos na oração e na vigilância, por quê? Para que o nosso espírito cada dia seja fortalecido através da oração e da vigilância, através da prática da palavra, da obediência. Mas aqui eu estou falando nesse contexto da oração e da vigilância. Jesus ele orienta que eles orassem e vigiassem. Por quê? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, cuidado, olha, o espírito está pronto, mas a oração e a vigilância precisa estar
em constante, ou seja, estar constante na vida de vocês. Não é apenas orar, porque tem gente que ora, mas não vigia. Tem gente que está vigiando, que é até demais, mas não está orando. A oração e a vigilância precisam estar andando assim, juntinho. Então a pessoa ora e vigia. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então é necessário que você esteja orando e vigiando. Entre a carne, entre o espírito e a carne, é preciso que esteja aqui a oração e a vigilância. Para quê? Embora o meu espírito esteja pronto, mas se eu não vigiar, a minha carne, ela pode reinar. E aí o que é que vai acontecer? Eu vou pecar. Não é que uma pessoa que peca, ela é fraca. Preste atenção, eu já ouvi muito isso e a gente vê que tem pessoas que estão lutando contra desejos e tem outras pessoas que realmente fazem porque gostam, se sentem bem pecando, mas fica escondida atrás de uma Bíblia, tá? Por isso que eu digo, existe uma diferença entre quem Jesus salva e quem não é salvo por Jesus, mas é salvo pelo sistema religioso. Observe bem. A vigilância e a oração é preciso estar no nosso meio. Você pode profetizar, você pode estar com um espírito forte, que também aqui está relacionado à razão, tá? A razão, a questão da sabedoria. Você pode estar forte, o espírito está forte. Mas o que é que acontece? A carne é fraca. Eu não vivo 100% espiritual. Você não é 100% espiritual. Por quê? Porque você está ainda neste envelope de carne. Você falar mal de alguém, você caluniar alguém é pecado. Você falar de alguém com o intuito de denegrir a imagem daquela pessoa é pecado. Difamar é pecado. Tá? Falso testemunho é pecado. Sabe aquele grupinho que está causando contenda? É pecado. Tem muitos pecados que muitas pessoas, muitos crentes, que pregam, profetizam, jejum, fazem tanta coisa, praticam. Não é só se prostituir, roubar e fazer outras coisas que as pessoas, olha, que a gente pode dizer que é pecado de morte, que é errado, não. Não é eu olhar e dizer, não, isso aqui tá errado, mas aquilo ali não é errado. Falar da vida dos outros não é errado. Falar da vida dos outros é normal. Sair por aí caluniando as pessoas, isso aí é uma fraqueza. Não. Então, é necessário que eu entenda que por mais que o meu espírito esteja pronto, a minha carne é fraca. Então, eu preciso estar orando e vigiando. Observe bem, Jesus tinha dito isso a eles. O que aconteceu minutos depois, quando os soldados chegaram? Qual foi a postura de Pedro? Foi lançar a mão da espada e cortar a orelha do soldado. E agora? Pedro estava com o espírito pronto, como o próprio Jesus deixou claro. Mas a carne era fraca. Pedro não vigiou. E por não vigiar, ele se posicionou de uma maneira que Jesus reprovou na hora. Quando Pedro corta a orelha do soldado, o Senhor o repreende, mandando ele guardar a espada, e deixou claro que aquele que ferir a espada será ferido. Então observe bem, por mais espiritual que sejamos, por mais que estejamos em Deus, não significa dizer que a gente vai viver perfeito. Por que a gente não vai viver perfeito? Porque simplesmente nós estamos aqui. Mas tem mais aí, mas o Espírito Santo, ele nos leva pelo caminho da santificação. Após justificado por Cristo, tá? Vem a santificação. Então, por que é que uma pessoa que uma vez foi salvo por Jesus, ela não perde a salvação? Porque o Espírito Santo, porque quando a pessoa experimenta esse novo nascimento, o Espírito Santo habita dentro dessa pessoa. E ao habitar dentro dela, é o Espírito Santo que dá condições para esta pessoa cada dia vencer a si própria, vencer o pecado, vencer as tentações, vencer os desejos que ainda estão ali, sabe, reinando na nossa carne. Estar em Deus, nascer de Deus, não significa dizer que eu já sou perfeita.
Preste atenção. Não estou aqui fazendo apologia ao pecado, dizendo que uma pessoa que está em Deus pode viver pecando, não. Não é isso. Não é isso. O que eu estou mostrando pela palavra é que Jesus, as ovelhas de Jesus lhe conhecem, né? Conhece a sua voz. Ele conhece as suas ovelhas e ele garante que ninguém vai arrebatá-las da mão dele. Ponto final. Jesus está dizendo, ninguém pode arrancá-las da minha mão. Tem um versículo, né? Tem tantos textos que quando a gente tira do contexto, dá interpretações diversas. Eu já vi pessoas dizer assim, não, mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. É como se o texto estivesse dizendo que dependia de mim o ser salvo. Mas não. A partir do momento que, claro, eu não procurei Deus, eu não busquei Deus pelas minhas próprias forças, mas foi Ele quem promoveu isso em mim. A própria palavra de Deus nos garante isso. Você não está em Deus porque você um dia olhou, acordou e disse, eu estou a fim de ir para Deus. Não, foi Ele quem te levou. Ele te trouxe para Ele. De que forma isso aconteceu? Você sabe da forma que Deus trouxe você para Ele. Observe bem ali na igreja primitiva, a Bíblia é clara em dizer ali em Atos dos Apóstolos que o Senhor acrescentava aqueles que haveriam de salvar. É o Senhor quem acrescenta. É o Senhor. Não é simplesmente... Quando Jesus disse assim, quem quiser... Ou, corrigindo, quando o Senhor disse assim... Todos vós que vinde a mim, todos vós que estás cansado, ele está fazendo um convite. Observe bem, ele, todos vós que estáis cansados e oprimidos, venham a mim e eu vos aliviarei. Observe que ele está chamando, ele está convidando aqueles que estavam cansados e sobrecarregados. Então, aqueles que iriam entender esta mensagem, iriam entender que Jesus estava ali chamando, iam ao seu encontro. Iam. Nós vemos outro texto também, onde o próprio Jesus, quando os fariseus ali, né, questionando os discípulos, porque Jesus estava sentado ali comendo com os pecadores e publicanos, aí Jesus disse, deixou claro para eles, os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, Jesus não veio para aqueles que achavam que estava salvo. Aqueles que olharam e disseram, não, nós não precisamos de Jesus. Nós não precisamos de salvo. Nós já temos a salvação. Nós já estamos salvos. Não precisamos de salvação. Jesus olhou e disse, não, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não vim para quem já disse que está salvo. Eu vim para aqueles que estão perdidos. E aqueles que estavam perdidos, que foram para Jesus, que entenderam o seu chamado e foram, eles passaram a habitar em Cristo. Então Jesus, ele deixa claro que as suas ovelhas o conhecem. E mais, conhecem a sua voz e ele as conhece. Então não tem, alguém pode dizer, não, mas... como é que pode? Então quer dizer que se a pessoa aceitou, a pessoa agora está em Deus, a pessoa é crente, está salvo por Jesus, então quer dizer que a pessoa pode ficar pecando e vai dar tudo bem? Repito para você o que eu já falei aqui no meio do vídeo. Não tem nada a ver com isso. Até porque uma pessoa que de fato experimentou a graça de Deus, que de fato nasceu de novo, ela jamais vai querer, vai desejar buscar estar no pecado. Ao contrário, ela vai desejar, querer agradar a Deus. Só que ela entende, esta pessoa entende que por si própria ela não terá condições de alcançar. Mas o Espírito Santo que habita nela a leva a viver da maneira que agrada a Deus. Então, concluo aqui esse pequeno estudo aqui para você,
Eu não sei se ficou dúvida, mas se houver alguma dúvida, se você chegou até aqui no final do vídeo e ficou alguma dúvida e você quiser tirar essa dúvida, quiser deixar aqui nos comentários, fique à vontade para deixar aí a sua pergunta. Vai ser um prazer estar respondendo a você. Amém? Então, não esqueça de uma coisa. Uma vez que Jesus, repito para vocês, eu estou falando Jesus salvar alguém, Jesus resgatar alguém, Jesus transformar alguém. Essa pessoa nunca mais volta à cisterna do mundo depois que toma da água que é Jesus. E a água que ele dá não é o pastor, não é o líder da denominação, é Jesus. Eu estou falando de Jesus. É Jesus. É interessante que a forma como Jesus abordava as pessoas, como Jesus, ele falava com as pessoas, tinha gente que se incomodava com a sua pregação. Uma certa feita mesmo, alguém olhou e disse, é duro esse discurso. E sabe quem disse é duro esse discurso? Pessoas que um dia passou a segui-lo. Pessoas que um dia o seguiram, né, o passaram a seguir, e de repente, diante dessa pregação, ficaram chateados e começaram a ir embora. Por quê? O discurso é duro, o discurso é muito difícil. É o que acontece hoje em dia. Pessoas que vieram através de uma pregação bonita, aquela pregação sensacionalista, aquela pregação que muitas vezes alguém vem e começa, sabe, criar aquela fantasia toda, a pessoa vem. Aí quando se depara com os prumos, né? Quando vem os prumos e os níveis da palavra, que começa a ser medido pela palavra de Deus, que começa agora a ser pesado pela palavra, ser agora sondado pela palavra, fica chateado e diz, não vou ser crente mais não, eu vou embora, porque essa palavra é muito pesada, porque eu não sabia que era assim, eu não imaginava que era assim. Muitos agem assim, e com Jesus lá naquela época não foi diferente. Aquele grupo, um grupinho lá, sabe? De discípulos que andavam ali seguindo Jesus, acharam ruim, não gostaram da pregação não. A pregação não agradou a eles, então eles simplesmente olharam e começaram a ir embora. Foram embora. Então Jesus, olhando para os seus discípulos, disse assim, e vocês, não vão após eles? Pedro responde dizendo, para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Então, quem conhece Jesus, quem nasceu de novo, quem de fato está em Cristo e Cristo nele, entende muito bem o que eu estou falando e sabe muito bem que é verdade o fato de que quem está em Jesus, jamais alguém pode arrebatar da sua mão. Ninguém pode arrancar da mão de Deus aqueles que são de Deus. Ninguém pode chegar e tirar da mão de Deus aqueles que estão lá sendo cuidados e protegidos pelo Senhor. E como disse o próprio Judas na sua epístola, graças, né? Agradecendo, dando graças a Deus que tem o poder de não vos deixar cair. É Deus quem sustenta, é Deus, nós estamos guardados na mão do Senhor. Então descansa o teu coração e que cada dia, não sei como é que você se encontra, se está tendo que guerrear aí contra algumas, como é que eu posso dizer, algumas questões aí da carne, porque está num processo de santificação, continue buscando a santificação, continue buscando pelo poder do Espírito Santo a santificação, porque é através dela que veremos o Senhor. A Bíblia diz, né, o escritor aos Hebreus ali, disse o seguinte, escreveu o seguinte, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é outro texto que também algumas pessoas usam para dizer que depende da pessoa a salvação, quando na verdade uma pessoa que já está em Deus, o Espírito Santo promove no seu coração, gera no seu coração, no coração desta pessoa que nasceu de novo, a busca, o anseio para viver uma vida santificada, uma vida separada para o Senhor. E não é algo que a nossa natureza carnal poderia escolher, mas sim a presença de Deus em nós, por intermédio do seu Espírito Santo, nos leva a viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Então, que Deus continue nos abençoando. Foi um prazer ter você aqui
neste vídeo, que Deus te abençoe, deixe seu comentário, também deixe sua sugestão de temas também, se você tem algum tema que você gostaria que eu falasse aqui no canal, vai ser um prazer estar falando aqui, trazendo e marcando você também, tá bem? Que Deus continue abençoando a todos, um beijo no coração de vocês e shalom, gente, tchau, tchau, e até o próximo vídeo.